Boa noite. O Grupo Porto Bay está a assinalar 20 anos de atividade. Em 2 décadas, tornou-se um dos maiores grupos hoteleiros portugueses. Neste momento, detém 10 hotéis e prepara-se para inaugurar mais um em Lisboa. É de turismo e de estratégias de crescimento empresarial que vamos falar esta noite com António Trindade, presidente do Grupo Bay. Muito boa noite, Sr. Doutor. Vamos então começar pela grande novidade. Quando é que deve abrir o Hotel Porto Bay Liberdade? Bem, o próximo hotel, o Porto Bay Liberdade, abre em fevereiro do próximo ano. Deixe-me só lhe dar aqui um pequeno pormenor. O grupo chama-se Porto Bay. Vamos abrir em fevereiro do próximo ano e, na realidade, não estamos propriamente a cumprir este ano o nosso 20º aniversário. Quem cumpre o 20º aniversário é o nosso hotel de referência, que é o Hotel Cliff Bay, que é efetivamente uma marca regional. Porque foi aí que o grupo começou. Nós começámos em 1988, digamos, a nossa experiência com o Hotel Edenmar, que depois, ao qual se juntou o Cliff Bay, depois o Porto Santa Maria, depois o Porto Mar e o Resident, depois o pequenito Porto Bay Serra Golf, não sem que fôssemos para o Algarve, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Búzios e ganhássemos aqui alguma dimensão internacional e sobretudo, com resultados que quer em termos de imagem na região e no país, quer em termos de retorno para os seus acionistas, e efetivamente temos tido resultados interessantes. Qual é o conceito deste hotel em Lisboa? Bem, o Hotel de Lisboa em primeiro lugar, há duas vertentes muito importantes. Nós somos de origem um grupo hoteleiro de resorts, de destino turístico, e já nas nossas experiências brasileiras tentámos levar aqui alguma componente de lazer adicional à mera realidade urbana. O hotel insere-se naquele que foi o Palacete do Conde Caria, na Rosa Araújo, quase na esquina com a Avenida da Liberdade, mas tem efetivamente aqui alguns atributos de resorts. Não é muito natural... Que atributos são esses? Digamos, não é muito natural que num hotel particularmente urbano haja, em primeiro lugar, uma piscina de 16 metros de comprimento, interior, exterior, tenha zonas de lazer exteriores, tenha um bom spa, tenha um bom ginásio, tenha um bom deck de 7º piso e, sobretudo, tenha um relacionamento com a própria rua e com a própria cidade, com os seus espaços de esplanada exteriores. Julgo que isto são normalmente contributos muito apreciados por quem visita a cidade numa lógica corporativa, numa lógica de trabalho, mas também numa lógica de lazer. E temos de ter essa consciência porque Lisboa tem-se afirmado cada vez mais como uma cidade de lazer. Em primeiro lugar, porque tem todas as suas características de cidade com um encanto especial, mas também propicia a quem a visita a possibilidade de ter todos estes fatores, todos estes acrescentos que são próprios de lazer. E esse segmento de mercado querem atingir? É também esse segmento. Deixe-me lhe dizer, no momento presente, Porto Bay ultrapassa o 500 mil de dormidas ano só aqui na Madeira. Mas atinge-o fazendo percentagem de ocupação, que este ano nós vamos fazer perto de 93% de ocupação ano, mas, sobretudo, com quase 40% de clientes repetentes. Ora, é esta massa de clientes que mantém uma lealdade muito grande connosco, que aliás sentimos que veio daqui para o Algarve, que visita inclusivamente o Brasil. Há uma explicação para essa repetência? Ou para essa repetição? Vamos lá ver. Há uma razão, julgo eu, há uma relação que acaba por ser que os ingleses têm um termo interessante que é o engagement. No fundo, há aqui um namoro muito grande entre o grupo e os seus clientes. Faz com que, ano após ano, vão repetindo a experiência no grupo. E a partir de um determinado momento, isto só para lhe dar aqui hoje... Eu tenho no grupo, no Funchal,
nós estamos quase a 100% de ocupação em todos os hotéis e hoje ultrapassávamos os 50% de clientes repetentes. Ora, as pessoas gostam de viver a experiência no grupo e a partir de um determinado momento já não é propriamente o só vir ao destino, à Madeira ou ao Algarve, mas é viver o estar nesta experiência, na experiência. Isto quer dizer que vai ser o melhor ano de sempre para o grupo? Eu julgo que sim. Os números todos dão todas as indicações que vamos ter os melhores resultados, quer em termos de ocupação, quer em termos de preços médios, quer em termos de resultados finais. Espero que este ano seja efetivamente o melhor ano para o grupo, assim como eu julgo que será talvez dos melhores anos para a Madeira também. É muito importante e eu folgo muito sempre em saber quando, além do meu, ou por outra parte, do sucesso do grupo, se sente que também a Madeira está a ter, efetivamente, um bom ano e bons resultados para os meus colegas. Os melhores anos são aqui na Madeira ou pode-se também comparar com o Brasil e com o Algarve? São, efetivamente, os melhores anos na Madeira, no Algarve e no Brasil. E, evidentemente, que na Madeira e no Algarve, além das razões intrínsecas do trabalho em termos de grupo, há também um fator que não é de desprezar e é muito determinante nas alterações dos grandes fluxos de tráfego turístico, digamos, do leste para o oeste europeu. A bacia do Mediterrâneo, houve determinados países que, dada a situação de alguma instabilidade social, tiveram grandes decréscimos de ocupação e aqui o Egito e a Tunísia foram países muito fortes, só que não podemos esquecer que um Egito e uma Tunísia em conjunto representam tanto como a oferta espanhola, que é efetivamente o grande marco. Ora, estes ambientes, ou por outro eu diria que no Mediterrâneo ou na zona europeia de lazer, há sempre mais oferta do que procura. E aqui funcionam sempre os princípios dos vasos comunicantes. Isto quando se desce de um lado, cresce no outro. E é aí que se vê que o ano 2014 será necessariamente um ano de excelência para nós Madeira, para nós Portugal e para nós Península Ibérica. O Porto Bay Falésia no Algarve foi o investimento mais arriscado, digamos assim, do grupo? Não, antes pelo contrário. O Porto Bay Falésia é um hotel que nós tomamos de arrendamento a um proprietário, a uma família que há uns anos atrás passava férias na Madeira e passava férias connosco, primeiro no Edenmar e depois no Cliff Bay. Mas eram, digamos, o comendador Umbria, um homem que foi mineiro no Canadá e que num determinado momento achou que efetivamente tinha encontrado um monte algarvio de excelência, um monte sobre o mar. E que todos os amigos e toda a gente que lhe era relacionado dizia, mas que loucura que este homem foi efetivamente fazer. E teve a clarividência de, já na altura, e estamos a falar de uma realidade há uns 17, 18 anos, de ter percebido que o negócio hoteleiro fazia sempre com os principais agentes da distribuição. Da distribuição, neste caso, da distribuição turística e da distribuição. E então relacionou-se com na altura, o maior grupo de resort europeu, a cadeia Rio, e construiu hotéis e deu-lhes de arrendamento. Quando digo mais arriscado, tem a ver um pouco com a sazonalidade, o inverno. Qual é a estratégia para a captação de turistas no inverno? Nós consideramos, e aqui eu julgo que esse é um tema, de certo modo, interessante, até porque depois se replica numa ilha, na nossa querida ilha do Porto Santo. Eu julgo que nós temos que assumir plenamente o que são as características do destino. Na realidade, a Madeira tem características que fazem dela um destino apetecível e possível para todo o ano. Porque tem fatores de atratividade que ultrapassam a própria praia. O Algarve ou uma ilha do Porto Santo tem estes problemas, se bem que o Porto Santo ainda seja pior, porque é uma ilha e tem o grande problema das acessibilidades. Convenhamos que no Algarve consegue-se ir de carro, de bicicleta, de burro, até a pé, se consegue passar umas férias ao Algarve. Infelizmente no Porto Santo não acontece. Mas todos os destinos que tenham efetivamente assentes numa realidade como é a praia, ela está diretamente dependente da temperatura e do sol.
Quando não há essa garantia, não há possibilidade de operação. E respondendo à sua pergunta, no que diz respeito ao Algarve, nós fechamos durante 1 mês e meio, porque damos férias ao pessoal, porque, digamos, criamos aqui as possibilidades de retocar o hotel, de arranjar o hotel, de colocar o hotel todos os anos como novo e dar todas essas férias Fecham em que altura? ao nosso pessoal. Nós fechamos entre o dia 6 de janeiro e o dia 10 de fevereiro. Época fraca. E é uma época particularmente fraca e estamos cientes que nos outros meses de inverno, eu diria os meses de fevereiro e inclusivamente algo em março, são meses particularmente difíceis e aí temos que viver com taxas de ocupação dos 10% ou dos 15%. E convenhamos que em muitos casos, e aí eu percebo que a grande maioria dos meus colegas, nessas situações, preferem efetivamente encerrar o hotel. E isto é bom para recuperar o hotel e, sobretudo, para ultrapassar um ambiente que é efetivamente muito complicado. Porque quando nós estamos a falar em fechar o hotel, não é propriamente falar de um destino num período baixo, não é propriamente fechar o hotel, é que está tudo fechado. O que acontece é que não se pode deixar hotéis abertos quando depois o restaurantezinho, o barzinho, o supermercado, digamos, as zonas que são de maior apetência para a animação natural de quem nos visita, está tudo fechado. E, portanto, é bom que se assuma esta situação sem os grandes dramas do ter que efetivamente estar aberto, porque depois há uma outra compensação. A vossa mais recente aposta foi no Porto Bay Serra Golf. Esta foi uma aposta ganha? Tem sido uma aposta. Eu não posso dizer que não é do nosso Porto Bay Serra Golf que advém as nossas grandes fontes de rendimento. É um hotel que tem 21 quartos, é muito pequeno, mas que estrategicamente foi muito importante para nós, em primeiro lugar, porque em relação a hotéis junto ao mar, o grupo tinha uma conotação dos hotéis urbanos junto ao mar, é que se acrescentou a pequena unidade junto à natureza, junto ao campo de golfe e em relação ao qual permite-nos não só ter boas taxas de ocupação no hotel, mas sobretudo levar os nossos clientes, e temos 3 dias por semana esta experiência, onde os nossos clientes fazem uma excursão e vão ver o homem que faz o queijo, o homem que faz o pão, o tecelão, e depois vêm ao hotel Serra Golf, ao Porto Bay Serra Golf, ter o seu almoço de happening, de experiência. Qual é o perfil do turista que prefere o Santa Serra? É um cliente muito mais jovem. Em piada, e eu não calculava isso, mas o cliente do Serra Golf, em primeiro lugar, nós temos muitos madeirenses a irem passar o seu fim de semana ao Serra Golf, mas da clientela que nos visita, isto só para lhes dar um pequeno pormenor, da média etária, ou por outra, a percentagem de clientes portugueses que nos visitam em Porto Bay, no Funchal, é de 1% ao ano. A média de portugueses que visitam o Serra Golf é quase 20%. Portanto, estamos a ver aqui que são segmentos diferenciados, mas o que também é muito importante é que integra esta rede dos passeios a pé pelas montanhas. Não há dúvida nenhuma que esta média etária dos visitantes que vêm para descobrir a Madeira não é propriamente a média etária típica do cliente que vem para os hotéis do Funchal e fica nos hotéis, mas é efetivamente aquele que vai à descoberta, e isso para nós é particularmente importante em termos de imagem, porque são eles que transmitem a mensagem de que a Madeira também pode efetivamente cobrir outros leques etários que não é propriamente aquele mais tradicional de quem está aqui no Funchal. Já aqui falámos que as taxas de ocupação aumentaram este ano, e em termos de receitas médias, por vezes os hoteleiros dizem que, ou queixam-se, que as receitas médias não acompanham, digamos assim, a taxa de ocupação. Por que razão isto acontece? Eu não posso queixar. Mas... Não, vamos lá ver. Não. Bem, o problema, ainda hoje... tive o privilégio de intervir e de participar
num colóquio muito interessante sobre mobilidade e mobilidade de transportes aéreos, transportes marítimos, e uma das coisas que pretendi referir foi necessariamente a evolução do próprio transporte aéreo. Tem modificado também o perfil de quem nos visita, inclusivamente esta desconsolidação no transporte, o aparecimento de mais low cost, o aparecimento um outro protagonismo da TAP no que diz respeito à captação dos seus clientes pelas novas origens europeias tem determinado alguma alteração de perfil de cliente. E aí é particularmente importante que a hotelaria se adapte ao que é a evolução das tendências. Ou mais, não é se adapte, é saiba prever antecipadamente quais são as tendências de futuro. Eu refiro sempre que um hoteleiro tem de ser um visionário. É que enquanto o homem, o empresário de uma fábrica de pronto a vestir, por exemplo, testa 2 vezes por ano qual vai ser a tendência da moda, quando nós fazemos um hotel, o projeto leva pelo menos 5 anos desde o dia em que se pensou à inauguração do próprio hotel. A capacidade de previsão do que é que será efetivamente aquilo que o meu cliente quererá é que é um dos grandes desafios que se nos coloca. E por isso há que viajar, há que ir saber, há que colher no mercado ao nível das várias gerações. Eu digo, durante esta semana, Porto Bay está a fazer a sua Youth Week. Nós temos um plano de eventos durante todo o ano onde fazemos variadíssimas ações, desde os festivais gastronómicos, nas Rotas das Estrelas, aos festivais italianos, participamos nos desfiles de carnaval, da Festa da Flor, mas há uma semana por ano fazemos, que chama a nossa Youth Week, a Semana para a Juventude. E nesta semana, que efetivamente coincide normalmente com a dito half-term, as férias intermédias da Inglaterra, da Alemanha, nós temos hotéis com muitas crianças. E aqui, durante esta semana, a criança é rei. É rei, tem os seus eventos mais diversificados dentro do hotel. Tiveram todos um prazer enorme de fazer fotografias junto ao Cristiano Ronaldo, ou salvo seja, à imagem do Cristiano, jogaram no campo do Andorinha, tiveram demonstrações gastronómicas, fizeram outros eventos. Isto com o objetivo de podermos ter estes embaixadores a passar as mensagens aos pais, porque a grande parte destes vieram com os avós. Agora, eu tenho que persuadir aos pais e por isso tenho que criar e me adaptar, não só numa lógica do quarto que vou fazendo, da alimentação que vou servindo, mas, sobretudo, saber ganhar a nova experiência que estas gerações Essa é uma estratégia de promoção interna, digamos assim. Em termos de promoção externa, qual é a estratégia do grupo? Não é só a promoção, não é só promoção interna, é passar inclusivamente para os meus colegas, para o próprio setor, essa capacidade. Quando eu digo interna, feita aqui na Madeira, no local dos hotéis. Mas convenhamos, eu julgo que esta dicotomia entre interna e externa está cada vez mais diluída, dado que, efetivamente, a comunicação que fazemos numa lógica com o cliente final faz-se cada vez mais gerada a partir dos próprios hotéis. Mas, como falo em termos de promoção externa, eu diria que há um ponto aqui importante. Eu digo sempre, o que define muito os valores de Porto Bay, os ditos 3 Ps, o ter o melhor produto com a melhor promoção e trabalhar com as melhores pessoas. E quando falo na promoção, falo sinónimo de distribuição. É muito importante que a oferta turística, eu falo não só na hotelaria, mas depois de todas as outras áreas de oferta, se possam inserir e bem nas redes de distribuição. E convenhamos, aquilo que era uma dependência nossa de um destino, do operador turístico, há uns 15 anos atrás, que mandava, era ele, eu vou-lhe dar um pequeno exemplo daquilo que um diretor escandinavo, de um operador escandinavo, me dizia há muito pouco tempo. Ele dizia-me que há 10 anos atrás, 50% dos telefonemas que eram feitos para o central de reservas, ele dizia, arranje-me um lugar onde faça sol. O que é que isto quer dizer? É que o meu cliente
o cliente do meu hotel não era propriamente o senhor que estava a telefonar, mas era a menina dos telefones, porque era ela que ia decidir para onde mandar os seus clientes. Agora a situação mudou-se e a minha relação é já direta com o cliente final. É o Sr. Schmidt, é o Sr. Freitas, é o Sr. Pereira, que já sabem que têm uma informação tão grande sobre os nossos próprios produtos e sobre a informação que lhes foram passando, as redes sociais, os auditores de qualidade, e é aí que nós temos que saber efetivamente se inserir na rede, ter o melhor produto, mas nunca descurar esta capacidade de comunicação com o cliente final. Muito se tem falado na promoção da Madeira nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos. Na sua opinião, o que é preciso fazer para melhorar esta promoção, a promoção do destino Madeira no exterior? Deixe-me dizer, evidente, não é num ambiente destes que podemos falar, dizer quais são efetivamente os segredos para mudar uma promoção. Eu julgo que, em termos gerais, a promoção está a seguir efetivamente o seu ritmo e eu não poderia fazer grandes críticas estruturais à promoção. O que me parece a mim que é muito importante é este. Eu fui, durante muito tempo, um grande defensor das parcerias promocionais numa lógica em que o setor público e privado deveriam efetivamente comungar de objetivos macro da sua promoção na generalidade. Eu não o defendo atualmente. Porquê? Julgo que a promoção tem que ser efetivamente separada sobre os produtos que vamos efetivamente promover. E eu, quando estou a falar de um produto global, eu tenho que ter a garantia da equidistância no tratamento dessa própria promoção. E aí eu tenho que dizer, eu tenho que recorrer ao melhor grau de profissionalismo, mas que seja de um setor que está equidistante dos interesses privados. Mas o que é preciso separar? Mas deixe-me só lhe dizer, porque o empresário é naturalmente como um ser humano, e o ser humano tem normalmente uma tendência egoísta, tem uma tendência de primeiro valorizar o que é seu e depois pensar no que é dos outros. E por isso é fundamental que se separe o que é a promoção global, a dita promoção do macroproduto, mas depois crie condições para que, paralelamente e em ambiente conjunto, se faça as promoções dos diferentes produtos. E estes instrumentos estão efetivamente já criados. O que acontece? A promoção da Madeira pode-se fazer numa lógica de um setor público, reservando para os ditos, diria agora um palavrão, os ditos PCVs, os planos promocionais conjuntos, onde o setor público e cada um dos agentes privados pode desenvolver as suas ações de marketing para chegar ao mercado. Também temos de ter a consciência de uma coisa. A Madeira é um destino pequeno. É um destino com 30 mil camas, que quando se compara com o Algarve, que terá, na realidade, 10 vezes a capacidade da Madeira, para não comparar com uma realidade de Canárias que tem 20 vezes a oferta da Madeira, evidentemente não se pode dizer, epá, eu vi anúncios das Canárias, eu vi anúncios... Não, estamos a falar de realidades efetivamente diferentes. Agora, o que temos que construir, e sobre esse chapéu que se vai chamar promoção, é saber quais são os pequenos fatores que ainda nos criam constrangimentos na própria produção. E aqui temos que começar desde as acessibilidades, aos constrangimentos aeroportuários, às dificuldades das ligações aéreas e depois, digamos, à própria qualidade dos produtos. É por aí que se tem que atuar. Por aquilo que me está a dizer, faz sentido então haver duas entidades a fazer promoção, a Direção Regional de Turismo e a Associação de Promoção da Madeira? Não. O que eu lhe digo é que não me apresento. Uma coisa é o trabalho que deve ser feito em termos de ambiente público, e aí há uma Secretaria Regional, e a par desse devem ser desenvolvidos os projetos em ambientes de parceria. Se eu conseguir separar uma secretaria, nomeadamente em caso de Madeira, uma secretaria regional de turismo, e dizer, eu ocupo-me de
todas as áreas geográficas, num plano da promoção do macroproduto, eu digo-lhe que sim, reservando para uma agência de promoção depois os projetos específicos. O que não pode ser feito é o que está a ser feito atualmente, que é separar geograficamente. Uma Secretaria de Turismo trata do mercado nacional e do mercado espanhol e do mercado estadunidense e a agência trata dos outros mercados geográficos. Esta divisão não é sadia e, por isso, julgo que o que é fundamental é sabermos muito bem o que é que queremos promover, o que é que cada uma das entidades tem para promover e, nessa altura, cobrir transversalmente essa divisão de responsabilidade. Essa é a maior falha do Governo madeirense? Não, eu não quero falar, digamos, em termos de falhas. Aliás, convenhamos um fator que é importante. A situação da Madeira, se formos analisar o porquê, porque é que ainda temos taxas de ocupação relativamente baixas e preços relativamente baixos, eu começaria desde logo por um fator, que é o problema das acessibilidades. Atualmente, a Madeira, ou por outra, a capacidade aérea voada para a Madeira, a atingir os 100% de capacidade, não consegue ultrapassar os 70% de ocupação da oferta hoteleira. Isto só se ultrapassa quando a TAP aumenta as suas frequências e, por isso, só em determinados períodos do ano é que temos, evidentemente, maiores taxas de ocupação. Mas eu julgo que, tratando separadamente dos vários assuntos, se resolverá essas deficiências, mas não são só deficiências do setor público. E, evidentemente, nós temos um problema estrutural na Madeira, que é, no fundo, quase metade das nossas camas têm muitos anos de vida. E o que acontece é que, nestes muitos anos de vida, os produtos foram-se, infelizmente, alguns deles deteriorando, não houve grandes esforços de recuperação desse produto, mas, ao mesmo tempo, novos destinos foram aparecendo no mundo, extraordinariamente apelativos, com custos de exploração extraordinariamente baixos, que desintonizaram aqui o principal foco de qualidade, que era efetivamente um dos nossos grandes E perdeu-se essa qualidade, na sua opinião? Porque não houve investimento dos empresários? Infelizmente perdeu-se. De qualquer forma, há indícios positivos. Aliás, aqui, e eu tenho que lhe dizer que há alguns planos de apoios financeiros em relação ao produto, aos microprodutos madeirenses importantes e que já começaram a dar aqui os seus primeiros indícios positivos. Além disso, há também a experiência dos novos produtos. O novo conceito, digamos, de oferta turística, que só pecam muitas vezes por não estarem efetivamente legalizados, por entrarem aqui em circuitos paralelos, mas que, quanto a mim, empresário com uma determinada dimensão na Madeira, são mesmo mais desafiantes do que outros produtos manifestamente instalados. Há uma nova geração, há uma nova filosofia de estar, há novos produtos a se colocarem no mercado que o setor tem que estar bem informado e deve olhar bem para eles, porque eles são manifestamente inovadores. E em termos de transportes aéreos, o que é que era possível fazer, ou o que é preciso fazer urgentemente? Digamos que a liberalização dos transportes aéreos pouco ou nada beneficiou, digamos assim, a hotelaria madeirense. Beneficiou e muito. Deixe-me dizer. Quando se está a falar, e este foi o tema quando se está a falar em termos de transportes aéreos, normalmente tem-se uma visão redutora. Eu falo do transporte aéreo, e depois falas dos residentes. Ora, acontece que há dois outros grandes setores da economia e da vida social que devem ter tanto ou mais peso como o dos madeirenses, que é o turismo e que é a imigração. E no turismo, deixe-me lhe dizer, há um fenómeno que se chama alteração de conceito da TAP. A TAP abriu novas origens por toda a Europa. Paralelamente, uma EasyJet e uma Transavia vieram ocupar aqui muito espaço para serviços de transporte aéreo aos madeirenses. A TAP
como tem uma necessidade de se apresentar nestas diferentes origens, não o poderia fazer só para vender o Brasil ou só para vender os Estados Unidos. Tinha que ter mais de um segmento para apresentar no mercado. Isto fez com que, por um lado, os madeirenses dizendo as tarifas são caras, deixa-me mudar para outras companhias, nomeadamente uma EasyJet e uma Transavia. Dois exemplos. Mas, por outro lado, a TAP, ao se colocar nestas diferentes origens, vai buscar novos mercados turísticos. E digo-lhe que a TAP, que há 10 anos, ou por outra, a viajar na TAP, os segmentos repartiam-se igualmente entre residentes, turistas e imigração e corporativos. Esta cota de residentes de 30 e muitos % foi reduzida para 12 a 15%. Isto quer dizer que esta debandada de saída de madeirenses foi substituída por turistas. Isto o que é que determina atualmente? É que a TAP, 50% de quem viaja na TAP são turistas. E a TAP representa atualmente para a Madeira quase 30% das entradas na Madeira. Por isso, há aqui deslocações que, sem ter havido esta liberalização, não aconteceria, digamos, estas evoluções positivas. Isso quer dizer que o turismo nacional, por exemplo, viaja mais nas outras companhias do que na própria TAP, por exemplo? O turismo nacional vai tudo o que seja point to point. Porque esta é a tendência à escala global. Nós estamos a falar de uma micro-realidade que se chama Madeira. Mas vejamos o que é que está a acontecer no Porto. Vejamos o que é que aconteceu no Algarve. Vejamos o que está a acontecer em Lisboa. Este aparecimento das novas low cost. E quando se fala num palavrão de point to point, o que é que isto quer dizer? As pessoas reservam de um sítio a outro sem ter que passar pelo A, pelo B, fazer aqui grandes desvios ou grandes aproveitamentos. E estes segmentos são muito bem determinados, nomeadamente outros países europeus, os principais países europeus, souberam constituir a sua própria companhia low cost, point to point, a par das companhias de bandeira. É por isso que aparecem as Vuelings, as Transávias, as Air Ones. Todos os países europeus agora souberam separar esse mercado. E por isso, aliás, tal como referi esta manhã, o grande apelo que se tem que fazer a uma companhia que tem que ser efetivamente repensada nesta lógica do aproveitamento do point to point, que é a SATA. A SATA já prestou efetivamente serviços à Madeira, inclusive está, no momento presente, muito reduzida à sua afirmação de empresa açoriana, mas é uma empresa que já está criada, é uma empresa que já está no mercado e que todo o sentido faria. Como é que se pode aproveitar o potencial da SATA? Isto, evidentemente, tem que ser entendido numa base nacional e não propriamente numa base multirregional. Eu julgo que é importante, em primeiro lugar, que a TAP, e esse seria o ideal, que a TAP percebesse da capacidade e do valor que uma companhia como a SATA tem e que papel é que poderia desempenhar no desenvolvimento das cidades e dos destinos turísticos portugueses. Mas, por outro lado, a SATA tem que, efetivamente, emigrar ou, por outro, crescer para fora daquela região, sob pena de, inclusive, ter aqui alguns problemas de cristalização a companhia e nós, destinos portugueses, não estarmos munidos de elementos tão importantes como é a point-to-point do destino e não propriamente da origem. Porque para fidelizar mercados nós não podemos estar só dependentes do operador A, do operador B, do transportador C. Nós temos que ter efetivamente... O vender um pacote de destino é vender a hotelaria, a restauração, o rentacar, o destino em si, mas vender também a acessibilidade. E este é efetivamente o grande problema que se coloca em termos de Madeira e que saibamos resolver o problema das acessibilidades, porque eu deixaria para segundo plano a promoção. O senhor é um defensor de um modelo semelhante ao das Canárias e das Baleares. Por que razão? Sou porque é a única forma, aliás, sou e já o sou há muitos anos. Eu sou defensor, porquê? Porque entendo que é a única forma de se poder consagrar a aplicação do princípio da continuidade territorial, servindo o cidadão, o residente madeirense, compaginando
com as leis de mercado. Isso implica um financiamento do Estado em metade das viagens? Não, deixe-me dizer. Quando a TAP tinha a exclusividade do transporte para a Madeira, o Estado indemniza. Nós tínhamos, sensivelmente, 120 a 130 mil idas e voltas de percursos de madeirenses e a TAP recebia 5 milhões de contos, 25 milhões de euros por esta prestação de serviço em exclusividade, em ambiente de monopólios e de não abertura de mercado. Isto quer dizer que, nessa altura, o Estado pagava cerca de 100 euros por percurso à TAP em função do serviço prestado ao cidadão. Quando eu digo que a alteração, o conceito das Canárias, o conceito das Baleares e o conceito italiano é o seguinte, deixa o mercado funcionar. Porque, tal como efetivamente também referia, quando se fala da grande concorrência de segmentos, ela tem prazos muito bem definidos. Quando eu digo o turista, o imigrante, o estudante e o residente, os grandes conflitos e os aumentos de preços passam-se quando? No Natal e fim de ano, numa Páscoa, nos meses picos de verão. São nestes períodos que toda a gente se levanta e diz, os preços dos transportes estão elevadíssimos. Ora, para eu tentar eliminar este problema, ou por outra, para o Estado assumir esta responsabilidade na aplicação do princípio da continuidade territorial e a garantia da minha mobilidade, eu tenho que efetivamente desfazer, ou por outra, compensar o cidadão deste diferencial. E por isso atribuo-lhe os 50% de desconto. Isto quer dizer, é completamente diferente eu ter uma tarifa de 200 euros, onde desconto 30 euros, ou ter uma tarifa de 200, onde eu desconto metade, que é efetivamente 100 euros. E isto aí permitiria, digamos, responder por parte das companhias às situações de flutuações de procura em relação ao próprio destino, com uma política do próprio Estado que vem efetivamente compensar o cidadão por essas flutuações. Doutor, estamos mesmo no final deste programa, mas agora inclinava um pouco esta entrevista para a parte política. O CDS desafiou o PS Madeira para uma coligação nas próximas eleições regionais. Como militante do Partido Socialista, como é que vê este desafio? Em primeiro lugar, não sou militante. Eu já não sou militante do Partido Socialista, não me afastei, mas é por razões meramente burocráticas. Deixe-me lhe dizer, e hoje de manhã foi bem latente esta situação na discussão das problemáticas regionais. Eu sou um forte defensor da necessidade que há de se encontrar grandes ambientes de consenso. E os grandes ambientes de consenso têm que efetivamente ser feitos, têm que estar subordinados a duas realidades. Em primeiro lugar, uma grande representatividade social. E aqui os partidos do arco do poder, quer se queira, quer não, vão-se ter que entender, porque a situação na região autónoma da Madeira é suficientemente grave. Agora, tem que ser num ambiente de partilha de conceitos e de assunção de responsabilidade partilhada entre, sobretudo, os três grandes partidos do poder. E eu digo, falo PS, falo PSD, falo CDS, tem que haver a base de entendimento, mas tem que haver uma base de entendimento sustentada por um programa conjunto. Eu julgo que tem que ser encontrada uma forma, cada um dos partidos, e sente-se, e convenhamos, que pelo menos 3 dos candidatos do PSD, nas suas propostas internas de PSD, trazem algo que já tem sido defendido pelo PS e por outros partidos de oposição há muito tempo. Ora, é fundamental se fazer aqui um cardápio. É preciso fazer uma bíblia de governação regional. É particularmente importante que possamos encontrar grandes consensos. E esses grandes consensos não têm que ser encontrados necessariamente em ambientes só de oposição, mas quando eu assistia a intervenções esta manhã de gente e de candidatos, inclusivamente do próprio PSD, neste ambiente de discussão, eu digo, bem, há qualquer coisa que efetivamente mudava. E eu há muito tempo também o refiro que a grande mudança regional
terá de fazer-se necessariamente num ambiente de implosão do próprio PSD. Implosão sem uma conotação pejorativa. Eu julgo que dentro do PSD está tudo em discussão e aqui julgo que a muito breve trecho novas áreas de discussão e novos compromissos ter-se-ão de colocar em termos regionais. Doutor António Trindade, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.